Bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje dia 28, quarta-feira, né? Hoje é dia de pegar a estrada para ir lá para Cristino Castro, mas a gente ainda está aqui em José Dias, Coronel Zé Dias, no Piauí. Mas antes a gente tem que visitar aqui o Centro de Memória dos Povos da Serra da Capivara, ainda aqui em Cristino Castro. Em Coronel Zé Dias. Eles chamam, aqui é instituto chamado Instituto Olho d'Água, né? Que é um projeto onde eles valorizam a cultura da terra e já ensinam as crianças como preservar. Então as crianças têm esse trabalho aqui, um trabalho voltado para crianças, né? Com arte, pintura, ensinando a criança a preservar a Serra da Capivara, o local onde mora. Exatamente. Né? Então vamos lá para mais um vídeo aqui do canal. Um abraço. Aqui são as instalações do Instituto. Instituto Olho d'Água. Bom dia. Aqui tem uma onça e duas capivaras. Exposição Filhos das Serras. Deixa eu abrir bem aqui, ó. Por favor. Bom dia. Fica à vontade. Como é seu nome? Marilu. Marilu. Bom dia, Marilu. Prazer. Paulo Fernando. Amiga, vem aqui para o menino. Vamos? Bom dia. Tudo bem? Vem um rapaz acompanhar vocês aqui na visita. Ah, tá ótimo. Obrigada. Mas se quiser ir entrando na sala para conhecer. Tá. Você vai tirar foto aqui, não? Bem-vindo ao Instituto Olho d'Água. É uma instituição sem fins lucrativos. O Instituto Olho d'Água foi criado através de um estudo científico pela professora Maria Rodrigues, que é um projeto de pesquisa de mestrado e doutorado. Eu trabalhei 18 anos e a Mariana trabalhou 16 anos com a professora Néia Guidon. E nesse período de trabalho e estudos que nós fizemos junto com a professora, uma parte de pesquisa e outra na parte social, nós desenvolvemos um projeto que se iniciou em 2010. O Parque Nacional ele foi criado dia 5 de junho de 1979. O parque fez agora 44 anos. E a gente sentia essa fragilidade dessas comunidades que viviam no entorno do Parque Nacional e faltava alguma coisa, porque as pessoas não se apropriavam do Parque Nacional. E isso nos chamou muita atenção. Então, nos estudos de mestrado e doutorado da professora Maria Rodrigues, a gente começou a trabalhar e aí um dos orientadores dela fez uma proposta: faz um questionário dentro e vê como é a ligação das comunidades com o Parque Nacional. E duas perguntas nos chamaram muito a atenção em 2009. Em 2010 ela iniciou os estudos, né? 2009 para 2010. E duas perguntas nos chamaram muita atenção: de quem era o Parque Nacional e se você já tinha andado no Parque Nacional. 99% disseram que o Parque Nacional era da Néia Guidon. Então isso já era uma grande preocupação, principalmente para a gente que trabalhava diretamente dentro do Parque Nacional. E não vi tão cedo que as pessoas viraram e falaram que não conheciam e não tinham interesse em conhecer. Então isso já veio uma outra preocupação. Porque nós somos da comunidade. Eu nasci no sítio do Mocó, não sei se vocês já conheceram. E a gente está hospedado lá. Isso, e a Mariana nasceu aqui em Coronel Zé Dias. Nossos pais eram do Parque Nacional, foram desapropriados. E eles não receberam indenizações. Porque eles eram considerados como posseiros. Só tinha a terra como posse, não tinha documentação, não tinha documentação. E isso foi um grande problema para a comunidade. Foi essa desapropriação. Porque o parque foi criado de uma forma, em 79, não tinha lei na época, não tinha lei para parques nacionais. E o que é que aconteceu? Veio uma lei norte-americana, que era a lei que quando você criava um parque nacional, você tinha que desapropriar todo mundo e pagar as indenizações. Aí houve o problema. A maioria das pessoas não tinha registro das suas terras. Então muitos saíram e esperaram, como estão esperando até hoje, as suas indenizações.
Mas o objetivo do Parque Nacional era ser criado, se tornar um grande atrativo turístico, como é hoje, uma preparação para isso, mas a culpa foi para cima da professora, porque a professora Niede Guidon, o objetivo foi fazer a parte científica e a estruturação, como vocês viram e conheceram o Parque Nacional. Hoje é um dos parques mais bem estruturados do Brasil, principalmente da América Latina, e você tem um patrimônio da humanidade, que é um patrimônio do Conselho da Unesco. Dentro desse contexto, muitas das pessoas não entendiam essa questão. Como eu vou sair e eu não tenho meu direito? Mas a questão não é ter direito, a questão é que o governo federal só se paga se você tiver documentação. E isso agora o ICMBio está fazendo um trabalho excelente, que é voltando com essas comunidades, fazendo o que eles têm, o que eles tinham, né? Fazendo pelo menos uma marcação das terras para eles poderem ter uma documentação para poder ser indenizado. Mas isso já tem 44 anos, então o ICMBio já está trabalhando muito nessa questão, juntamente com a Fundan. E o Instituto foi criado em 2013 no intuito de levar essa comunidade que participasse internamente, se juntasse a um parque nacional, onde está totalmente em desenvolvimento. Você tem um parque totalmente estruturado, mas você precisa ter uma comunidade totalmente envolvida. Se você não tiver, você não tem como você fazer isso. E nesse intuito nós criamos o Instituto Olho d'Água. Envolver as comunidades, principalmente as comunidades no entorno do Parque Nacional. Como a gente viajou muito, e ela, por exemplo, eu fui fazer um licenciamento ambiental na Amazônia e trabalhei muito com etnias indígenas. A Mariana, o Instituto é totalmente acessível. Então nós criamos uma exposição que se chama Filhos das Serras, porque envolve totalmente todas as comunidades. Nós temos aqui objetos de todas as comunidades: João Costa, Brejo do Piauí, São Raimundo Nonato e Coronel Zé Dias. Por isso que nós envolvemos todos, envolve todas as serras. Nós temos a Serra da Capivara, nós temos a Serra Talhada, Serra Vermelha e a Serra Branca. Todos envolvidos dentro do contexto do limite do Parque Nacional Serra da Capivara. Mas o início de tudo se começa aqui, dentro desse contexto. Nós criamos um mapa que vocês observam que aqui é o limite do Parque Nacional. Posso fotografar? Pode, fique à vontade. Aqui é o limite do Parque Nacional, são 100 mil hectares. E vocês observam, todos esses pontos são as comunidades que foram desapropriadas. Essas comunidades faziam parte de Coronel Zé Dias, João Costa, Brejo do Piauí e São Raimundo Nonato. Dentro desse contexto, nós conseguimos um mapeamento dessas comunidades, dessas pessoas que viviam dentro do Parque Nacional, antes do parque ser Parque Nacional. E nesse contexto, nós começamos a inseri-las. Como inserir? A gente o primeiro projeto que nós fizemos foi de volta às origens. Nós pegamos a comunidade e começamos a pedirmos uma licença no ICMBio e levamos elas nos próprios locais de origem. E nesses próprios locais eles começaram a contar suas histórias. Com isso eles começaram a entender qual o objetivo do objeto que eles iam nos doar. E aí se tornar um espaço, como vocês estão vendo agora, de exposição. Todos os objetos que foram doados fazem parte do contexto e da história das comunidades que viviam aqui antigamente. E aí eles começaram a inserir e ver como era o objetivo do Instituto Olho d'Água. Quando nós criamos ele, em 2013, a gente tinha o pai da Mariana deu uma sala para a gente no centro. E aí uma senhorazinha passou e disse: olha, se você for abrir uma lanchonete, eu vou comprar todo dia uma coxinha. Isso é interessante. Eu disse: não, mas o objetivo do Instituto aqui não é lanchonete, a gente quer trabalhar a história e a memória das comunidades através dos objetos, né? Sentir que a comunidade se aproprie do Parque Nacional. Esse é o principal objetivo do Instituto Olho d'Água. Por quê? A gente sentia essa fragilidade, porque nós vivemos junto com a professora Niede. E a gente vivia com a nossa família que foi desapropriada. Então a gente era criticado em casa e sabia a realidade do outro lado, porque a gente, dentro desse contexto, a gente sabia como era, o que era que acontecia. Então não era isso, e a gente que tinha
Eu disse, nós temos um objetivo, que é essa representação, mostrar que o Parque Nacional foi criado de uma forma que era para ser totalmente uma comunidade sustentável, onde foi inserido vários cursos, vários trabalhos, vários projetos que foram feitos nesse sentido, e preparar para o turismo, que hoje está então recebido as pessoas. Mas por isso, teve que ter um objetivo das comunidades em volta, e principalmente Coronel Zé, que é a entrada do Parque Nacional. Os principais sítios arqueológicos estão aqui, ó, nessa serra aí, ó, todinha, até sair lá do sítio do Mocó. Então, os principais pontos dos 206 sítios preparados para a visitação estão todos aqui, ó, nesse meio. E a gente queria que inserisse essa comunidade dentro desse contexto. I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. I don't know where I belong, but I keep on searching for my home. There's a hunger in my soul, makes me keep on trying, holding on. Take me all the way, all the way. Take me all the way, and I keep on searching for my home. I can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now. Need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away to where I should be. I don't know where I belong, but I keep on searching for my home. There's a hunger in my soul, makes me keep on trying, holding on. Take me all the way, all the way. Take me all. E em 2018 nós fizemos um projeto de comodato, que foi aprovado na Câmara por 10 anos. Dentro desse contexto, o Estado ele tem uma lei de incentivo à cultura, que é o CIEC. Então, mas nós não tínhamos como fazer a parte arquitetônica e a parte de engenharia, porque a gente não tinha, só eu e o Mário, e nós não tínhamos recursos. E aí nós conseguimos um amigo que a estrutura que é hoje, então tudo que foi montado, como era a casa, e aí uma representação da telha, 1948. Então, só para vocês terem uma noção que é da década de 40, esse espaço que vocês estão vendo aqui. Quando nós recebemos, estava assim, nesse formato. E hoje vocês observam toda a estrutura que vocês têm. Então, as doações começaram a chegar, as comunidades começaram a doar. Esse espaço aqui é todo porque nós fizemos vários projetos, então nós temos muito material das histórias e das memórias desses povos que viveram no Parque Nacional. Então tudo isso vai ser representado nessa televisão. Toda essa musealização foi doada por um grande amigo da gente, que é o cara que fez o Museu da Natureza e o Museu do Homem Americano, que é o Sérgio, juntamente com a Beth Hugo, que é uma arquiteta que criou o Museu do Homem Americano e o Museu da Natureza. Então eles fizeram isso voluntariamente e nos apoiaram no Instituto Oriental, certo? Então vocês observam todos os contextos e aí as pessoas começaram a contar as histórias. E uma das coisas que eu acho bem interessante é a história do Zidório, né? Que o Zidório era uma cama que eles construíam quando eles iam casar, então para passar a lua de mel. Então eles tinham um pano
E esse pano eles fechavam e eles colocavam tudo que eles poderiam colocar. Por exemplo, se tivesse um capim, alguma coisa, que fosse uma coisa forrada para eles poderem ter um conforto melhor. Então ela ensinou direitinho como fazer os idórios. Então nós fizemos toda na forma, né? Vocês observam as santas, todos esses materiais que foram doados. Essa caixa eu acho uma das coisas. Isso aqui é um desapego, né? Porque a pessoa entregar foto de casamento, assim, Não, e para você observar, isso é uma Bíblia. E todas as Bíblias nós descobrimos que os filhos dele que nasceram, ele foi escrevendo a data, o dia e o horário que os filhos iam nascendo. Em cada parte da Bíblia. Era a certidão do nascimento das crianças. Dos filhos das crianças. Brincadeira, então, nós achamos isso assim uma coisa extraordinária. Sabe? E assim, a pessoa chegar e doar uma mala dessa nesse formato. Que aqui é a história da Tudo família, isso né? nós escaneamos, nós já projetamos isso porque a gente quer fazer um documentário sobre essa mala, dentro do contexto. Massa. Essa outra também. Tudo era de madeira. É isso mesmo. Aí dá para você observar direitinho até o horário que nasceu a criança, tá? Na parte da tarde. Quando nós pegamos a estrutura do prédio, vocês observam que a gente tem dois contextos. Então a gente manteve o piso original. Então, para a gente ter uma forma de uma casa antiga, como vocês observam, a forma de uma casa antiga e todos os materiais que foram doados, né? Aqui vocês observam, lembra da mulher que eu falei da coxinha? Ela disse, eu tenho uma coisa da minha avó. E aí ela trouxe esse rádio. Tá vendo? Então foi muito interessante. E outra coisa bem interessante que tem é um banco que tem na parte de fora, que vocês vão conhecer também aqui, que era o matadouro, que era o senhor que era açougueiro aqui, que ele matava os animais em cima desse banco. Aquele banco. E o que é que acontece? A senhora doou para o Instituto, ficou em exposição, e ela veio e disse, eu sonhei, meu marido disse que era para vir buscar o banco. Aí eu disse, então pode levar o seu banco. Com um tempo depois ela veio novamente e disse, ei, eu sonhei com meu marido novamente, ele pediu para devolver o banco. O banco está aí novamente, né? Não levou os pontos lá. Vocês têm todo o contexto de todas as origens, as histórias e as memórias. Quando ele percebeu a importância, não, agora ela levou. Então, o Instituto foi criado dessa forma. E como a gente não entendia muito de musealização, a gente entende cientificamente mais musealização. E essa criação foi a mesma pessoa que fez o Museu Americano e o Museu da Natureza. Ainda conheci hoje à tarde, os outros dois. Vocês vão observar bem. É o Sérgio que trabalha por Marcelo Dantas. Muito bacana, que eu digo, a parte do museu de você tem que fazer para você ver como você parece que entra. Para você entender. E olha como ficou essa sala. E nós já estamos achando que essa sala já ficou pequena, né? A estrutura, por tanto de material que nós fizemos. E isso foi muito interessante porque nós abrimos a Semana dos Museus. Foi muito bacana porque a comunidade se inseriu aqui. Nós fizemos uma festa muito bonita na Semana dos Museus. E nós começamos a receber doações, mais doações. Porque as pessoas começam a entender o que é e o objetivo do Instituto Olho d'Água e principalmente da exposição do Centro de Memória. Então todo mundo quer deixar sua memória, porque todos que estão deixando aqui, eles ligam para os parentes em São Paulo, em Brasília, e assim sucessivamente, e todo mundo quer conhecer a história do seu parente, da sua família, de sua vida. Então, indiretamente, a gente introduz essas pessoas dentro do Parque Nacional, que é o objetivo do Instituto Olho d'Água. Introduzir a comunidade que ficou afastada há vários e vários anos, que sofreram muito, porque a gente sentiu isso próximo, diretamente se apropriar do Parque Nacional. E isso, nós estamos vendo que isso está dando um resultado muito bacana. Que bom, que bonito. As quartinhas com um pouquinho. Isso vale um jeito no formato. A quartinha mantém água bem friazinha. Por uma comunidade, você tem uma casa de pau a pique que foi construída por uma comunidade, então foi diretamente construída por eles. Isso é a casa de farinha, né? A casa de farinha. E essa é uma casa de farinha totalmente construída na forma antiga. Como vocês observam, o telhado foi todo doado, a estrutura como eles criaram, e aí vocês observam tudo manualmente. Você tem a roda. Você tem a parte de triturar a farinha, de receber a farinha, ou a trituração da mandioca,
a parte da prensa e a parte do forno. Então você tem, tudo isso foi criado. E uma coisa que nos chama muita atenção, as pessoas os mais velhas que criaram um forno disseram, ó, eu não quero nada de zinco, porque hoje você já tem aqueles fornos de zinco na parte de baixo. Então não. E como era antigamente? A parte de baixo, que é essa parte que recebe o fogo, era uma pedra que eles chamavam pedra sabão. E essa pedra nós encontramos um pouco distante daqui, mas nós fomos buscar essa pedra sabão porque a gente queria essa história contada de uma forma real. Exato. Então foi toda a estrutura que foi criada, que vocês observam como as entradas, né, que vocês observam, então todo para botar a lenha, né? Para botar a lenha. Você tem o rodo que eles fazem da farinha, então é totalmente preparado para uma simulação do forno. Então você tem toda a estrutura dele aqui, ó, casa de farinha. E aí você tem a casa de pau pique, nós criamos um pouco da estrutura, nós criamos um pouco da estrutura da casa de pau pique. Isso aqui é um pré-histórico que a gente trouxe para cá para poder caracterizar. E aí, ó, a gente criou a estrutura da casa de pau pique conforme eles foram falando. Então vocês observam a parte de dentro, a estrutura de dentro. Isso foi doações, então a gente colocou para uma simulação para todo mundo verem. São fotos bem antigas. São fotos bem antigas e foram doadas também. Tem que botar para a luz, né? Isso aqui, os binóculos. Rapaz, essa foto aqui é de uma festa. Eita, massa, velho. Poxa, olha aqui que massa. Será que consegue pegar aqui na... Observam direitinho como foi feita a estrutura, agora, os cantinheiros, todas. Olha aqui, meu povo, isso aqui era o álbum de fotografia da minha infância, é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você olha aqui dentro. Esse negócio é casa de mamãe. E pega aqui, ó. Isso é bacana, né? Então, aqui outra Vamos ver festa. Outra festa. E criança aqui isso atrai muito, né? A criança gosta. Caiu a lente desse. Aí a gente só vê de longe, né? Olha esse aqui, um São Joãozinho. Se perde, mas a gente... Olha a festa, outra festa aqui. Todo mundo arrumado, ó. Legal, gente. E aí a gente mantém a estrutura conforme... E o carro, a veraneio, aquele carro bem antigo. Aqui, nasceu o menino aqui, ó. Pai, mãe, filho aqui, ó. Carro bem antigo. Muito bacana. Rural. E de paletó, viu, isso aqui? Viu? Eles iam viajar de paletó, vê que massa. Toda arrumada. Né? Veraneio. Rapaz, veraneio, antiga. O candeeirozinho ó, de alumínio com o bico de algodão. Que legal. Não é? O balcão. Muito bacana. Olha a panela. A panela de coisa. Olha a quartinha de cuia, né? Olha, isso aqui tudo foi doações depois que nós abrimos o Instituto nessa Semana dos Museus. Ó. Aí eles começaram a doar e explicar. Cara, aqui o off-road aqui, o off-road da época aqui, ó. Tá vendo o giral? O giral onde eles se limpavam, eles faziam todo esse contexto, então vocês observam como era o formato. Então, eles foram explicando e contando as histórias e a gente fomos pegando novamente essas histórias que vão ser todas passadas naquela televisão. Quer dizer, passa na televisão e a pessoa vem. Área de serviço. É isso mesmo. Giral, né? O ferro de passar de carvão, né? É isso. E abre, bota o carvão dentro, olha o ferro. O girar é como se fosse uma área de serviço, uma área externa. Rapaz, isso aqui, a roupa ficava passada, agora tudo perdendo a fumaça. Tudo da fogueira de São João. Tudo da fogueira de São João, a gente vivia o São João o ano todo. Não adiantava botar perfume nem nada. Ó, esse é o banco que eu falei pra vocês, da história. Da história que ela fora. Isso aqui, a canga do boi. Foram doações também, então a gente manteve na parte de fora. Essa aqui, você quer entrar... Então, foi doada pela comunidade também. Então você tem um pouco da história. Na casa do meu vizinho tinha uma. Lá em casa tinha uma, precisava ser do Mas precisava, né? Porque tua família tem que ser com os pregos assim. Vem cá, Sena. E era grande, era lá de casa, né? Olha a biblioteca. Com licença, as crianças. E as crianças que a gente recebe.
E aí vocês observam, nós temos a aula de agenda, então vocês todas aqui são exposições que nós vamos fazer para tudo que as crianças estão fazendo. Então a gente tem uma parceria com a cerâmica, então tudo que as crianças produzem, a gente leva para a imagem na cerâmica. Serra da Capivara. Então ali tudo foi produção das crianças. A gente no aniversário agora de 10 anos do Instituto, a gente quer fazer uma exposição com tudo que as crianças fazem nas aulas de arte. Vai chegar aqui pintores, arquitetos, e museólogos e como é que chama? Esse quadro a gente não teve quadros, né? Porque é um quadro antigo, ainda como era uma antiga escola. E aí esses livros são esse quadro de pedra. Pedra e coisa. E aí tá todos os livros. Aqueles livros que foram doados. Os livros que foram doados foram esses livros iniciou a Biblioteca da Mangraça, que faz parte da história aqui. Todos os livros vieram de São Paulo, esses livros. Todos esses livros aqui, Jorge Amado, todos esses livros. E esses livros, a maioria deles, o tema é também voltado para a literatura, principalmente literatura piauiense e literatura brasileira. Nós temos muito livros voltados. Agora nós temos livros também científicos, e então a gente quer ampliar mais ainda essa biblioteca, em vários contextos. Né? Que bacana, eu vai sair no YouTube você, viu? Estamos estudando, em breve vão ser vocês explicando ali como chegar para conhecer. A gente criou a forma do como é. Quando eu publicar o vídeo, eu mando o link para ele para vocês verem no celular, vocês no vídeo, tá bom? Bem fresquinho, né? Aí a gente mantém com o outro quarto, mas aqui é muito mais tranquilo, porque não precisa. Aqui não há muita necessidade. Não tem lá no museu aqui vem para conservar as peças, né? Ó, aí você aqui, nós estamos lá do Parque Nacional. Observa que o parque está aqui. Ali é o limite do parque. Eu não sei se vocês andaram desse lado aí da Capivara. Ontem. Sim. Ali tá vendo lá? Por trás dali, onde você tem desse lado aí. Olha o tigre de sabe, o mocó. Aqui, a gente viu muito mocó ontem. Tá vendo? Ó, essa estrutura que nós criamos é uma roda de conversa. Sim. Porque como nós temos muitas pessoas mais velhas, então a gente faz aulas com as crianças para as crianças entenderem um pouco das histórias do Parque Nacional. Então a gente faz essa roda de conversa. Bota fogo ali, né? Sempre no final do dia, quando está frio, por exemplo, agora como está frio, a gente quer isso como uma roda de conversa. Isso sempre começa a partir das 5, 6 horas da tarde. Então as pessoas que chegam podem também grupo do WhatsApp fazer parte desse contexto. Essa é a parte onde ficam os computadores. A gente agora fez um pedido. Inclusão digital. A gente agora fez um pedido, porque nossos computadores já estão muito velhos, que foi uma doação do BND. Então, praticamente se perderam todos. Mas agora a gente fez não foi totalmente a gente, foi o Ministério da Justiça, que eles vão doar uns computadores pra gente, né? E aí a gente está nesse trâmite de doação. E essa é uma sala que eu adoro também, que é onde as crianças também se divertem, que a gente tem muito. Dentro dessas crianças nós temos crianças especiais, entendeu? Com autismo e tudo mais. Então essa é uma sala que a gente trabalha diretamente essas pessoas, né? Todas elas. Então a gente passa documentários do Parque Nacional aqui também para elas. Então elas deitam a gente faz todos os documentários sobre o Parque Nacional para elas entenderem o que é o Parque Nacional. Essa área necessita de um ar condicionado, então ele já está planejando isso porque aqui é mais quente. Então quando as crianças deitam aqui para assistir os documentários, principalmente do Parque Nacional, a gente tem. E um dos objetivos que a gente está inserindo agora é da Libras e o Braille. A gente já tem uma professora que a gente já vai entrar em contato, já estamos entrando em contato com ela, que nós conseguimos um projeto para ter essas aulas. Então a gente já vai inserir isso também dentro do Instituto Olho d'Água. Isso se chama acessibilidade e inclusão. Com certeza. Essa é a inclusão que a gente quer. Um dos objetivos do Instituto é esse contexto, né? E aqui está a parte, e essa está a parte que as crianças mais gostam, que é a exposição arqueológica, onde você tem as experimentações, que é aquela parte ali, onde vocês observam.
Aqui nós criamos uma estrutura de escavação que para as crianças entenderem como é o processo de escavação. Então você tem as decapagens, você tem os materiais que são encontrados nas escavações arqueológicas, que é a cerâmica, o lítico, as fogueiras arqueológicas. Então a contextualização no Parque Nacional, nós criamos uma estrutura no formato de decapagem e aqui nós fazemos simulações arqueológicas com as crianças. Então 2 vezes por semana a gente pega as crianças e vamos repassando para mostrar como é o processo, como eles dizem, os buracos que tem na serra, né? Vocês enterram e elas acham, né? A gente tem Engraçado. materiais líticos, todos materiais de exposições, né? Nós temos materiais líticos, nós temos materiais cerâmicos e nós temos ossos, que simulam uma megafauna. Isso. Então, como eles fazem muitas visitas aos museus, eles querem entender como era encontrado esses esqueletos da megafauna. Então a gente tem vários ossos que a gente higienizou, fez toda a higienização, todo o processo. Como nós trabalhamos com isso, a gente fez todo esse contexto e criamos essa que nós chamamos de simulações arqueológicas. Então as crianças têm a prática de escavação. Tem sua própria prática de escavação. Todos os materiais vão passando pela peneira, como todo o processo de escavação que você tem aqui. Então são aulas práticas dentro desse contexto. Parabéns, muito bom. Simulação arqueológica. E ali você tem uma coisa que nós criamos, que é a marca do meu povo. Então as pessoas que visitam o Instituto Olho d'Água pegam. Você vai aí. A gente tem todas as estruturas, todas as cores aqui. Olha. E aí, quem escolher a cor, já vai colocando o dedinho e aí depois vai no banheiro ali e tira. E passa. Vou pegar aqui o verde esperança, para que cada dia cresça mais, né? Com certeza. E aí você vai. Ali coloca. E coloca no lugar e o objetivo é preencher tudo. Preencher se torne uma árvore, grande árvore. Se torne uma grande árvore. Por isso que nós deixamos a marca do nosso povo. Pode ficar à vontade, escolher um local que você nessa quer. paulezinha aqui. Fora. Ui. Aí. Deixou a marca dela. Tem um banheiro aí. Pra lá. Isso. A maioria é um livro, né, que você assina, né? Aqui Nós temos os dois, tanto esse como o livro. inovou aqui, né? Ali em cima, o último aqui, ó. O último lá. O último aqui, ó. Bota em cima. Chega, filho, deixa eu segurar pra tu ir. Segurando a posição. Vai. Pega o papel aí, vocês vão. Vai lá, filho, bota lá. Pode Ali. estar em cima também, né? Fica Pode. a questão é tornar uma grande árvore. Vai fazer o... Olha aí. Vai lá. Aí. É difícil dar o tempo. Feito. Pode ficar aí e deixar que a gente organiza, viu? Não se preocupe. Olha, aí a grande marca aí. Deixamos nossas marcas A aqui. gente mudou agora em janeiro, tá? Nós estamos fazendo agora 7 meses que estamos nesse espaço, tá? Antes a gente ficava numa casinha no centro. Então nós estamos a gente está adaptando ainda, se organizando dentro desse espaço. 7 meses já tá. Já tá bem. Tá vendo? Toda a chuva que cai no telhado vem pra aqui, ó. Através dessas canaletas aqui, ó. Essa captação de água, que a gente vai ter uma grande preocupação. E quantos litros tem aqui? 60 mil. 60 mil, né? A gente, E no período de chuva enche toda, né? Nós estamos totalmente sustentáveis na questão de água. Coisa boa. Agora nós estamos com um novo projeto que a gente quer colocar energia solar para o Instituto inteiro. Ótimo. E os banheiros, que nós temos todos os banheiros na parte de fora ali também. Aqui é a cantina para lanche para as crianças que visitam, que vêm das escolas, né? Fazer semanalmente. Você tem todo o processo. Nós estamos no processo de montagem ainda também. Aí a gente tem todo esse contexto aqui. Esse prédio totalmente nós refizemos ele. Nós fizemos ele porque o colégio, como era bem antigo, não existia banheiros. Aí tem que fazer. Nós fizemos e adaptamos porque as crianças lancham, né? Isso. Então a gente sempre realizando sonhos aqui, dentro desse contexto. I
can't tell what's wrong or right. Should I go without saying goodbye? All I know is I need to be somewhere else to set me free. I don't know what to do now, need to figure it out, but I don't know how. I hope the wind will carry me and take me away